E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e em meio a tantos esses problemas em relação à importação, eu venho trazer para vocês um unboxing de placa de vídeo para mostrar que ainda tem coisa passando sem tributação. E no caso essa aqui é um RX 5600 XT. No caso não é minha, é do meu Thumb Maker, o Henry, ele comprou e pediu para que eu testasse. Afinal, o PC dele não está pronto ainda. E chegou aqui em casa, como eu falei para vocês, não foi tributado. Daqui a loja da placa é a Asus Players Store. Acho que vocês já viram essa loja aqui no canal, mas se não, foi a mesma que comprei a 5700 XT, modelo Triple Fan também. Tem vídeo aqui no canal, depois dá uma olhadinha para você ver, tá? No caso, esse aqui é o modelo mais barato, tá no nível ali de uma 2060 e vocês vão ver que está na casa dos R$700. É um produto interessante, considerando o consumo dele também a idade, né? E amanhã vai ter promoção Dia das Mães no AliExpress, tem uns cupons bem bacanas e produtos como esse vão ficar mais baratos. Os cupons já estão no canal do Telegram, já estão no canal do WhatsApp, já estão no canal também do Viber e eu vou colocar também até no Twitter. E vocês vão ter as páginas, tem as páginas para eletrônicos, casa, jardim, moda feminina, tem uns cupons já que vão funcionar, tem um outro cupom que já é de 15, 125. Fica de olho nessa promoção do Dia das Mães no AliExpress, porque vai ser a melhor promoção aqui desse mês de maio. Você não vai conseguir coisa melhor que isso não, acredito eu, tá? Aí próximo mês tem a promoção também bem grande para fechar o semestre, é uma promoção grande mesmo, só que a gente não sabe se está valendo ou não já Digital Tax, que seria o imposto direto no site. No momento não está tendo. Você tem um atraso ali de uma entrega ou outra, você tem uma pessoa ou outra sendo tributado. Eu já falei sobre isso no vídeo passado, então também vejo vídeo passado aqui no canal. Já dei minha opinião sobre esse assunto e na minha visão eu vou continuar comprando o que eu puder esse mês, tá bom, gente? E agora vamos à placa. A box da placa aqui em relação à declaração, isso que eu não pedi para fazer nenhum tipo de declaração diferente, foi o vendedor que escolheu mesmo. E, né, como eu falei para vocês, ela passou sem tributação, mas pode ser tributado, né? Eles estão tributando ali na média entre 100 a 200 reais com esse tipo de produto. Na média, tá? Não quer dizer que será sempre assim. Tem gente que dá azar, tem gente que dá sorte. Tem gente que pega lá 60 reais, mas não é comum. O normal é 100 a 200 e também tem um ICMS para quem mora em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Não se esqueça disso. A placa vem bem embalada, lembrando que é uma placa usada, provavelmente urânio de mineração, mas pelo menos a proteção que eles dão é legal e também a conservação que ela veio foi boa, tá? Então, abrindo aqui vocês vão ver que a placa está muito bem conservada, bem bonita mesmo. Colocaram até as proteções aqui embaixo, né? Tem uma proteção no PCI Express. Ela tem alimentação de 8 pinos, é uma placa que consome no máximo cerca de 150 watts, mas não usa uma fonte muito barata. Tem gente que acaba usando fontes ali de 150 dinheiros, isso é complicado, tá? Use uma fonte em torno de 250, 350 dinheiros para ficar mais tranquilo. Aqui no meu canal, vez ou outra, dou algumas indicações. Olha, a parte de baixo também, né, bem conservada. Aqui também no backplate, bem conservado também. Também tem já aqui mostrando qual placa que é. Aqui está a coloração do chip gráfico. A princípio eu achei uma coloração um pouco escura em relação a outras, mas eu fui comparar também com outras que eu vi aqui e aparentemente é uma coloração que está normal, tá? As saídas de vídeo aqui nós temos uma HDMI e 3 DisplayPort, tá? Normal também para esse tipo de produto. E assim, quem pega essa placa em relação à conservação vê que foi muito bem conservada, está muito bem limpa, mas não dá para dizer que todos os produtos serão assim. Afinal, né, cada um modelo foi conservado de uma forma. Às vezes uma vem com arranhão, às vezes vem com amassado, não dá para saber, mas essa aqui veio muito bem por fora. A placa ligou, sem problemas quanto a isso, e ela tem esse LED aqui, que eu queria mostrar para vocês, né? É bem simples, bem sutil, mas né, é um toquezinho diferente que ela tem. Em relação ao GPU Z, 5600 XT, nave 27 nanômetros, Asus mesmo que vem, memórias DDR6, Samsung, GPU Clock 1615, memória Clock 1750, boost para 1750 também. E eu dei também um lookup. Ao dar o lookup, apareceu realmente aqui as informações em relação a Asus TUF Evo, né, 5600 XT Evo. Embora hajam casos em que o vendedor ou a pessoa que repassa para o vendedor alterou um pouco a BIOS ali até em relação às fãs, né? Isso pode acontecer. Aí você pode também pegar aqui do TechPowerUp,
baixar a BIOS e colocar na sua placa, mas aqui nesse caso eu não achei necessário. Eu fiz o batimento também e vi que os dados estavam batendo em relação ao GPU-Z, mas ainda assim ela pode estar com desempenho inferior, então também tem que testar para ver o desempenho dela. Eu já testei aqui até no Deus da Guerra, God of War, no alto em Full HD, tá? Deixei no alto, mas essa placa também vai sustentar o Ultra se vocês quiserem assim. E a placa, nos testes que eu fiz, pegou uma temperatura máxima de 73 graus, como vocês estão vendo aqui, né? Aí foi subindo um pouco ao longo do teste. Esse aqui é um jogo que estressa bastante, por isso eu gosto de testar ele. E o hotspot 80, mas vejam que a velocidade da ventoinha está em 40. Então o perfil que veio nessa placa é um perfil que prioriza o baixo ruído, né? Ela estava fazendo pouco ruído mesmo e a fan não chegava nem a 40% direito, só que a temperatura estava 70. Temperatura 70 é ruim? Não, nem um pouco. Eu ficaria preocupado? Não, nem um pouco. Mas tem gente que quer uma temperatura mais baixa, até por ser o modelo 3 fãs, né? Então tem como você alterar o perfil das fãs ali no próprio software da AMD e fazer com que a temperatura seja mais baixa. Aí, dependendo do caso também, se você colocar uma fan ali a 60%, 70%, vai fazer mais barulho, né? Acredito eu que o melhor seria deixar em torno de 50 a 55, não vai fazer tanto barulho assim e a temperatura vai reduzir bastante já. E até o que eu indico para vocês. Agora, em relação ao desempenho, tá tranquilo o desempenho. Veja que o consumo aqui da GPU fica em torno de 120, né, watts. E não leve esse aqui embaixo em consideração, ele está um pouco errado, leve mais esse aqui, tá? 120, 130. Eu falei para vocês que até 150, mas geralmente o software da AMD não pega todo o consumo da placa, assim como o da Nvidia faz. A placa estava na casa dos 71, 72 graus, a temperatura ambiente estava mais ou menos 26, embora pareça até mais. E vocês vão ver no altímetro que o PC todo estava consumindo 270, o que faz sentido realmente com a placa sendo cerca de 150 watts, tá? Mais ou menos isso, 150, 160 watts. Então tá pegando certo aqui também para, ao meu ver, o consumo dela. A respeito da configuração da fan, eu coloquei essa aqui, ó, 20 para 30 de temperatura, 30 para 40 de temperatura, 40 para 50 de temperatura, 45 para 60 de temperatura e 50 para 70 de temperatura. Você pode colocar da forma que você quiser, mas para mim foi o suficiente e já baixou a temperatura da placa. Cyberpunk 2077 Full HD e coloquei ali a textura no alto, tá? Deixei a textura assim mesmo, mas a qualidade gráfica foi no médio e desativei o FSR, tá? Para deixar mesmo resolução nativa, embora algumas pessoas usem o FSR, eu vi que nesse jogo aqui fica um pouco borrado, então preferi mesmo testar sem FSR. É claro, estou falando do FSR aqui partindo da resolução Full HD, né? Se você estivesse usando o FSR numa resolução mais alta, aí talvez você não percebesse essas coisas que eu percebi, tá? Mas caso você queira usar também, você pode usar. A diferença gráfica não é muito mesmo não. Só que eu vi alguns borrões que eu não vejo realmente na resolução nativa, ainda mais aqui na parte dos carros e tal, tá? Vocês vão ver que a temperatura dela está muito boa, agora 55, 56 graus depois dos ajustes. E a máxima que eu vi assim foi 65 por aí, tá? O uso dela em 100%. O consumo dela ali fica na casa de, né, como falei já, 150 watts. E nesse jogo aqui depende muito da área que você tiver. Vocês vão ver que algumas áreas cai para 50 FPS, né? Nesse momento aqui é uma área que demanda mais, então não fica 60. Mas em outras partes do jogo passa um pouco de 60, fica 64, 65. Então eu achei uma configuração gráfica ok, não sei vocês também, para mim daria para jogar tranquilamente. Caso você ainda achou que poderia melhorar um pouquinho a média para ficar um pouquinho a mais de 60, aí você também pode alterar algumas configurações, reduzir um pouco as sombras e tal. Eu não achei necessário. Testei o Counter-Strike Global Offensive em Full HD no baixo. E aqui nesse jogo a média foi de mais ou menos 600 FPS com um bom uso da placa, né? A placa está com cerca de 70, 80% de uso. Outras placas fazem mais FPS, vocês sabem disso. Mas fez uma média bem bacana já para esse jogo. Eu acho que a maioria das pessoas vai ficar tranquila já com ela. Tem gente que gosta até de jogar em resolução mais baixa. Na verdade, a maioria das pessoas jogam em resolução mais baixa ou até 4x3, aqui tá 16x9, né? Então deve fazer um pouco mais de FPS até. Olha só, errando os tiros de Alp. Mas eu fui até bem nesse jogo, tá? É porque às vezes você erra mesmo as paradas, mas depois vocês vão ver que tem umas cenas aqui que eu fui melhor, tá?
Ó, vamos ver se essa cena aqui vai ficar... melhorou já, né? Então, ficou legal. A temperatura em relação ao CSGO, acho que nem vale mesmo falar. Afinal, o CSGO não demanda muito de placa de vídeo, então tá ali para vocês, ó, sem mira. Aí, ó, pronto. CSGO 50 graus, mais ou menos, a placa, então é tranquilo. O consumo também fica muito baixo. A rotação da fan fica em 50%, que eu coloquei a rotação mais alta, né? O hotspot de 55%. Essa placa tem uma ótima construção, vocês vão ver também depois que eu vou abrir ela, e a construção dela é bem parruda, né? Não é à toa que é mais caro e tal. Esse modelo tipo, nossa, errei tudo, olha que feio. Mas assim, bem legal a placa que eu peguei aqui. Essa placa está muito bem conservada e com ótimas temperaturas, ao meu ver. Dotinha também teve, coloquei em Full HD e com configuração gráfica mais alta. E vocês vão ver aqui que a média ficou em torno de 220 FPS, mas o uso da placa já fica bem mais baixo, né? 60%, 70%, assim, né? A temperatura aí é cerca de 49 graus, então ficou bem tranquilinho para jogar o Dota. Não vi também aqueles travamentos, mesmo sendo um jogo DirectX 11. Vocês sabem que algumas pessoas reclamam dos drivers da AMD com DirectX abaixo do 12, mas acho que depende muito do jogo, e nesse jogo aqui não vi muitos problemas. Eu via mais no passado, tá? Agora tá parecendo que a AMD tá dando um jeito. Demorou, né? Porque a gente tá falando de jogo DirectX 11, mas tá dando um jeitinho em um jogo ou outro e tá mais fluido, né? Essa é a questão. Às vezes dava umas travadas que eram incomuns. Nesse caso aqui não vi problemas também, mas perdemos o jogo. Fazer o quê? Fortnite agora, Full HD, DirectX 12 já. Aí coloquei umas configurações personalizadas, resolução 3D 100%, geometria virtualizada na nit, coloquei ligado, né? As sombras desliguei, só coloquei a oclusão de ambiente mesmo, reflexo no espaço da tela, distância de visão épico, textura no alto. Configuração assim, baixa para médio, tá? Configuração bem basicona mesmo. Afinal, o pessoal às vezes prefere o jogo mais feinho, mas com mais quadros por segundo, do que um jogo mais bonito, né? Então tá aí para vocês conseguindo uma média de cerca de 105 FPS, com ali o 1% load de 36, o uso dela é 94, 95%. Nessa primeira tentativa aqui eu tive alguns travamentos, tá? Depois fui melhorando, depois que eu joguei um tempo. Aqui eu consumo 120 watts mais ou menos, temperatura muito tranquila aqui nesse caso. Ó, quando você usa esse negócio aqui do Shingeki no Kyojin, é que o negócio pega mesmo, né? Começava a travar. Nessa parte aqui travava menos, mas dá uns stutterings assim. E olha que eu tô com um Ryzen 5 7600 e tal, tá? Então não é nem problema na configuração, tem 2 GB de RAM e tal. Mas é o jogo, né? Ainda tá meio zoadinho, mas tá melhor do que estava antes. Também ficou tranquila a performance, ao meu ver, no geral, fora essas travadas do quando eu uso a... Olha lá, vamos ver se vai travar aqui, ó. Travou, né? Então, realmente teve. Aí depois eu fui jogando, fui melhorando, né? Eu até perdi ali o uso, mas fui melhorando. E a média mesmo foi 106 FPS e ficou mais fluido ao passar do tempo. Essa é a característica do Fortnite e alguns outros jogos. No geral, ficou muito bacana. Testei o The Last of Us depois de muito tempo para abrir esse jogo e coloquei em Full HD no médio, e mesmo assim fica bem pesado. Ou jogo pesado e jogo demorado para abrir. Só para abrir esse jogo que demora não sei quanto tempo. E tá aqui para vocês, ó, uma média de cerca de 50 a 60 FPS. Só que eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem uma coisa. Olha só, na cidade o FPS vai caindo um pouco, vai em torno de 49, 50, tá? É que eu estava dentro do ambiente naquele momento lá, e aí dentro do ambiente o FPS sobe mais. Mas agora fora dos ambientes, o FPS pode cair mais, 50, né, 47, por aí, mesmo no médio. É um jogo bem complicado de se lidar, né? E aí quando você está dentro do ambiente, aí já fica mais tranquilo, fica na casa dos 60 mesmo. Então é o mesmo caso do Cyberpunk, você consegue jogar no médio em Full HD, vai ficar com a média assim, geral de 60 FPS, que é o que a gente prioriza, mas em alguns locais que demandam mais, aí o FPS cai um pouco, tá? Temperaturas, estão vendo aí que a temperatura está muito tranquila depois que eu coloquei as fãs em 50%, 60%, né? 54 graus aqui, hotspot também bem tranquilo da placa, então nesse cenário aí tá bem bacana ela. Eu fui também indo para frente e vendo aqui a parte de natureza.
e fica um pouco abaixo dos 60, né? Fica em torno de 55, 56 FPS na natureza. Para mim tá tranquilo, mas ó, pode dar uma quedinha, nem sempre será 60. Em todo caso, considerando o jogo, para mim tá ok. Testei também o COD Warzone em Full HD com a qualidade gráfica no básico, tá? Porque esse jogo aqui o pessoal também prefere com qualidade gráfica mais baixinha, assim você tem mais quadros por segundo, mais FPS. Vocês vão ver que eu consigo uma média ali em torno de 140 FPS, tá? Vou passar aqui mais para frente, na verdade é 130 FPS, temperaturas muito bacanas. Não é um jogo que eu testo temperaturas, ó, pelo menos eu matei uma pessoa, na cara não para não estragar o velório. E ali, o uso da placa 100%, vocês sabem que no Warzone é um jogo que dá mais FPS para placas AMD, quando se tem um NVIDIA equivalente, então uma 2060 faria menos FPS que isso, acho que ficaria na casa dos 100 FPS, essa aqui fica na casa dos 120, 130, então tranquilo aqui para você jogar Warzone. E acredito que depende mais da sua habilidade, claro, nesse caso também do processador, que se você tem um processador muito fraco, ele também não vai conseguir chegar aos 130, 140 FPS. Como que esse cara não morreu, eu não sei, gente. Simplesmente ele tomou 30 tiros de 12 na cara e ele simplesmente não morreu, eu perdi aqui. Mas pelo menos vocês viram como ficou o desempenho. Eu fiz um comparativo de desempenho, eu peguei outra 5600 XT que chegou para mim recentemente, foi um inscrito que me passou. E é Asus também, né? Só que essa aqui é um Dual Fan. Eu coloquei lado a lado para vocês aí, para vocês verem como é que fica cada uma das placas. E elas ficam bem semelhantes no caso, né? A média de FPS é muito parecida. No caso da Triple Fan até consegue um FPS um pouquinho mais abaixo, tá? Mas no geral tá muito idêntico, muito igual. Então não acho que é um caso ali, por exemplo, de uma BIOS mod, alguma coisa assim para reduzir o desempenho da placa. É mais aquela margem de erro, né? Uma fazendo 80, outra 79 e tal. Então ela está realmente com o desempenho esperado de uma 5600 XT, pelo menos essa da Asus Players. Dependendo do caso, pode ser que venha diferente. Eu também resolvi abrir a placa, vejam que ela tem vários parafusos, né? Você tem que abrir quase todos os parafusos, mas fiz isso para vocês verem a conservação. Primeiramente, em relação à carenagem, está muito bacana, muito bem limpinho que eles deixaram. E ela também, como que é mais robusta essa placa, até as fãs dela tem uma conexão melhor, né? Mais fácil tirar, mais fácil colocar. Olha só, tá muito bonito, muito conservado. Não é uma placa nova, mas até pode enganar algumas pessoas que é nova, né? E também a parte aqui do dissipador, muito bem conservada também. E até as termopads estão trocadas, acredito eu. Porque olha só, né? Termopad assim, bem limpinha, ainda saindo ali até o líquido que ela tem, que vocês vão ver depois. Esse termopad aqui é de 3, tá? Olha lá, ó, fui pegar aqui para medir e, né, 3. Então, um termopad mais grosso, esse de trás, né? Para as memórias, ali vem a parte de trás das memórias. Então, tá bem tranquila essa parte também. Olha só a parte do dissipador, depois que eu tirei ele também, tá bem limpo. A pasta térmica é trocada, por isso a temperatura tá boa também, sem problemas com ela. E tranquilo, gente, assim, eu gostei muito da conservação dessa placa no geral, né? Mesmo sabendo que é uma placa provavelmente oriunda de mineração, eu gostei de como que ela veio. Olha só também em relação aos termopads aqui do VRM, pelo menos, é de 1,5, tá? Para o pessoal que às vezes tem dúvida e veio sem na placa que eles pegaram. Conservação da placa em si, também parte de dentro, ó, aqui veio um pouquinho torto, tá? Essa parte aqui veio um pouquinho torto, mas no geral a conservação para mim tá boa. Eu só achei um pouco escura a coloração aqui do chip gráfico, tá? Realmente eu não tenho noção de qual é a coloração original, mas achei um pouquinho escura. Não sei vocês, mas esse verde está um pouquinho escuro para mim. Considerando que é uma placa de mineração, pode ser devido a isso. E está aqui também a numeração do chip gráfico. Vocês vão ver aqui 215 09 17 338. Aqui com foco melhor, né? 215, né? Tá aqui certinho. E a numeração 215 09 17 338 bate com a 5600 XT. Em relação à data do chip gráfico, né? Semana 6, 5 ali de 2020. Então é um chip gráfico que já tem 3 anos, não é tanto assim, né? E acredito que se foi minerado foi o quê? 1 ano e meio, 2 anos, porque estamos em 2023 e o cara não minerou mais em 2023, né? Até porque a mineração tinha sido proibida ali na China e tal. Então acho que 1 ano e meio, 2 anos de mineração no máximo, tá? E como que a placa é mais robusta, isso nos dá um pouco mais de segurança. Vejo também que é em relação ali à conservação, VRM, estado dos componentes,
parece tudo ok, assim, de relance, não sou técnico, então, assim, no meu conhecimento, no limite que eu tenho, parece ok, eu não vi sinais de corrosão, não vi sinais ruins. Agora, eu percebi ali, como eu falei para vocês, que esse chip gráfico está com coloração um pouco mais escura, assim, mas depois eu fui comparar com outras e parece que é normal, tá? E agora também, ó, para vocês verem, tá vendo que vem esses líquidos aqui? Nesse caso aqui não é nenhum problema, tá? Esse aqui é líquido do Thermalpad mesmo. Em todos os pontos que tem memória, tem o líquido do Thermalpad, então isso aqui é normal, tá? Agora, em relação aqui à solda da saída de vídeo, aqui eu achei umas soldas um pouco estranhas, mas aparentemente todas as soldas estavam estranhas. Então, ou eles mudaram todas as soldas aí das saídas de vídeo, ou simplesmente a solda não foi tão bem feita assim de fábrica, né? Essa solda aqui tá meio cagada, sei lá, mas todas estão também, tá? Todas estão. Então, quando uma tá estranha e as outras estão boas, eu acho que foi reparo. Quando todas estão, talvez não tenha sido, tá? Não tem como saber, infelizmente, não tenho esse conhecimento todo não para vocês. No geral, para mim a placa tá legal, a conservação dela, e é um bom modelo, bem frio, com bom desempenho. Se a pessoa quisesse meter também um overclock, conseguiria, só que eu nem mexo com isso. Aí também eu resolvi trocar a pasta térmica, né? Troquei, afinal eu abri, pode ter problema depois na hora de fechar, então passei álcool isopropílico e troquei a pasta pela Snowdog. O pessoal da Snowdog me mandou a pasta, né? Até também graças ao Paulo Gomes, então vou usar ela também para placas de vídeo. Tem outras agora que eu também estou testando, tipo a GD2, então depois talvez até faça algum tipo de conteúdo sobre isso. E ela é muito fácil de aplicar, tá? Ela até é mais fácil de aplicar do que a GD2. Então é só um toque a mais aqui no vídeo, né? Passei a pasta e fechei a placa, tranquilo, e ficou de boa. Pois bem, gente, é o que eu poderia mostrar para vocês hoje, a RX 5600 XT Asus aí do AliExpress Triple Fan, que não é minha, mas está muito bem conservadinha ao meu ver, né? Mas é isso que eu poderia passar então. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima, tá? Valeu, falou e tchau!